Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Prometo que eu vou ser bem rápido, irmãos. Glória a Deus por isso. Quem está feliz aqui com o Senhor, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. A igreja está cheia, graças a Deus por isso. Eu queria trazer uma palavra de reflexão aos irmãos nessa noite, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Onde os discípulos perguntam para Jesus e pedem para ele ensinar a Jesus a orar. Os discípulos, andando com Jesus, poderiam ensinar: Jesus, ensina-nos a expulsar os demônios, ensina-nos a curar enfermos, a multiplicar os pães. Mas não, os discípulos pediram para Jesus ensinar-lhes a orar, porque os discípulos viam Jesus orando o tempo todo para tomar todas as decisões. E é interessante que Jesus começa a oração com uma palavra bem interessante: Pai, Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso, a gente pode identificar quem está falando com Deus, porque quem chama alguém de pai é um filho. Então Jesus tinha a convicção de um filho, e nós também devemos ter essa convicção como filho. E Jesus fala logo após: Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus sabe onde Deus está, onde o Pai dele está, que é no céu. Se eu sou filho, tenho a consciência de filho de Deus, eu sei que eu também vim do céu, então eu sei a minha origem. Então eu sei para onde eu vou voltar, que é para o Pai. Então eu sei quem eu sou, eu sei com quem eu estou falando, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Pai nosso que estás no céu. Depois Jesus fala: santificado seja o teu nome. Eu reconheço que Deus é santo. Jesus sabia que Deus era santo. Então eu sei quem Deus é. Se Jesus é santo, eu também vou ser santo como Ele é. E depois, venha a nós ao teu reino. Quando Jesus fala isso, Ele aceita a vontade de Deus. Olha que interessante. Até nesse ponto, eu sei quem eu sou o filho. Eu tenho a paternidade, eu me coloco na posição de filho. Eu sei quem Deus é um pai. Eu sei onde Ele está, no céu. Eu sei de onde eu vim do céu. Eu sei para onde eu vou voltar para o céu. Eu reconheço quem Ele é santo, como nós devemos ser santos. E eu engrandeço o nome dEle nesse momento. E é aqui que eu queria começar a minha mensagem nessa noite. Depois Jesus fala uma coisa muito importante. Tendo toda essa consciência e identidade de quem eu sou, me colocando no lugar como filho, que nessa noite a gente falando de paternidade, de filho, Jesus fala: o pão de cada dia nos dai hoje. Jesus se refere a pão praticamente ao maná. Não é a mesma palavra no seu original, mas ele se refere ao maná. E o maná no deserto tinha algo muito interessante. Ele era diário. Deus não dava o maná hoje para você armazenar por amanhã. Ou seja, Jesus está pedindo algo para hoje, sem se preocupar com o amanhã. Então quem é filho, quem tem consciência de filho, não se preocupa com o amanhã. Aceita a vontade de Deus e pede o pão de hoje. Ou seja, eu não vou ficar ansioso com o dia de amanhã. Ai meu Deus, minha conta para pagar. Eu deixo cada dia na mão de Deus, porque cada dia é o seu mal. Olha que interessante. A gente tem duas posições que a gente pode tomar diante disso. A gente pode viver como filho, ou a gente pode viver como bastardo, ou como escravo. Se a gente tem a consciência de filho, a gente sabe que a gente tem direito à herança que Deus tem. Se Deus fala: o pão de cada dia nos dai hoje, eu tenho direito ao pão. No maná do deserto, o pessoal não ficava pedindo todo dia: me vê o maná, vê o maná. Não, eles sabiam que tinha o maná. E o maná, ele não depende do que você faz, do que você é, mas depende de quem você é. Eu sou filho, eu tenho direito ao pão de cada dia. E é interessante que Deus está falando para nós exercer a nossa fé. E eu queria que você exercesse a sua fé nessa noite, crendo que Deus pode dar o amanhã, e o que você tem hoje é o que Ele já te deu. Porque Deus deu o maior bem para nós, que é Jesus, o seu único filho. Quem dirá o pão de cada dia? Se eu tenho consciência de filho, eu não fico preocupado com o amanhã.
eu fico preocupado só com o que tenho hoje. E é interessante que a minha filha, a Rebeca, tem 1 ano e 2 meses. Ela não chega em casa antes de dormir e fala: calma aí, mamãe, calma aí. Vamos lá na geladeira, vamos ver se tem a comida de amanhã. Ela não se preocupa em que vai comer amanhã, porque ela tem fé na paternidade e na maternidade. Ela sabe que todo dia vai ter o pãozinho dela lá. E é interessante que ela não se preocupa com em acumular para ela. Porque quem é filho, ele tem para dividir. Quem é bastardo, ele guarda tudo para si. É meu, é meu, é meu. Se eu estou com a Rebeca, eu falo assim: filha, dá um pouquinho pro papai. Ela enfia a mão no saquinho de biscoito e dá para mim. Ela sabe que quando ela enfiar a mão de novo, vai ter outro biscoito. E quando acabar aquele saco, vai ter outro saco. Então ela tem consciência de filha. Ela sabe quem ela é. E ela não fica preocupada com o dia de amanhã. E é interessante que ela até dá para outro, no caso do nosso cachorro Buzz. Ela fica alimentando o Buzz em vez de comer. A Erika fica doida com isso. Mas olha que interessante. Você tem para você e tem para o outro, sem preocupar para o dia de amanhã. Então quem se coloca no lugar de filho, tem consciência que Deus tem para dar. Mas tem para dar se você coloca nesse lugar. Se você age como um bastardo: ai, não, é meu, é meu, é meu, vou guardar para amanhã, eu tenho que aposentar, significa que você não tem fé suficiente para aquilo que Deus pode te dar hoje. Eu não estou aqui dizendo que você não pode armazenar dinheiro, não pode pensar no futuro, isso sim é muito importante. Mas eu queria que você fizesse essa oração com outros olhos, com olhos de quem é filho de Deus e quem tem para dar. E é interessante que a palavra maná significa: o que é isso? E eu creio que quando Deus der a bênção para nós, muitas pessoas vão perguntar: nossa, como é que ele conseguiu? É maná, vaso. O que é isso? Eu também não sei, eu sei que é maná. Então eu vou crer que Deus tem para me dar. E eu queria que nesta noite você tivesse a fé, a convicção de filho, sabendo que Deus deu o seu único filho para salvar você, deu o que ele tinha de mais importante e tem todos os dias para nos dar nesta noite. Enfia a mão na sua carteira, bota o celular na mão, abre o Pix e dá, crendo que Deus tem o pão de cada dia, amém?